Beleza, você que está aqui comigo no meu canal e quer aprender agora sobre os tipos de testes psicológicos. A gente vai falar um pouco agora sobre como é que as categorias dos testes se apresentam e como a gente pode dividir e quais as possibilidades de utilizar um teste psicológico. Quer aprender mais? Vamos comigo aqui no meu canal. Vamos seguindo aqui. Então veja, o que é que a gente vai ver especificamente nessa aula? Eu vou trazer inicialmente a definição de um teste psicológico e eu vou falar quais são esses tipos de testes psicológicos, trazendo quais são as características de cada uma dessas grandes categorias. Depois a gente vai falar de como a gente deve aplicar um teste psicológico, como ele e quais são alguns detalhes que são importantes que a gente esteja atento no momento que a gente está aplicando um teste psicológico. Como, por exemplo, como é que a gente consegue mensurar um fenômeno que é psicológico? Como um teste, ele deve ser usado como uma ferramenta e não um definidor. Isso aí é fundamental, principalmente para você se está querendo aprender a utilizar testes psicológicos. Então vamos começar aqui trazendo para você a definição de um teste psicológico. Veja que essa é uma definição clássica lá do CFP e de um grande autor chamado Hogan, de um livro clássico também da área de avaliação psicológica. Então, um teste nada mais é do que um instrumento padronizado, onde muitas vezes você tem um conjunto de estímulos. Podem ser por perguntas, podem ser por imagens, podem ser por tarefas aonde de raciocínio ou algum outro tipo de tarefa, aonde você, ou estímulo, onde você vai tentar mensurar o que a gente chama amostras de um comportamento. Então, se você está querendo avaliar a personalidade, muitas vezes são testes de autorresposta. Você tem afirmações e a pessoa deve se identificar com aquela afirmação ou não. Se for uma escala de depressão, a mesma coisa, deve dizer se ela confirma ou não confirma aquele tipo de situação. Ou pode ser um teste cognitivo, por exemplo, onde você tem um contexto de simulação e a pessoa tem que executar algum tipo de tarefa. Então perceba que um teste psicológico ele deve ser um conjunto de estímulos que são padronizados, aonde muitas vezes um teste ele vai tentar representar amostras de um comportamento, porque muitas vezes o que o teste tenta fazer é fazer representações de como o indivíduo se comportaria na vida real. Então, muitas vezes, uma avaliação, um teste psicológico tenta fazer essa representação, que muitas vezes esses comportamentos vão aparecer ali no momento, ou pelo menos espera-se que apareça no momento que você está aplicando um teste. Você pode ser essas amostras de comportamento a partir de funções cognitivas, e muitas vezes o que você vai querer é descrever ou mensurar processos psicológicos. O que é que eu estou falando aqui de processos psicológicos? Processos como atenção, memória, aspectos emocionais, motivacionais, personalidade. Tudo isso são aspectos psicológicos. Em áreas como emoção, como eu já falei aqui para vocês, cognição, motivação, personalidade, memória, percepção, e a gente poderia listar vários outros processos psicológicos que é possível que um teste psicológico seja utilizado. Adicionando um pouco ainda a essa discussão, é importante a gente entender que um teste ele é um procedimento sistemático. Por isso, ele é necessário muitas vezes que tenha uma padronização ou um conjunto de estímulos que vão tentar promover algum tipo de comportamento, algum tipo de resposta. Então, por isso que muitas vezes um teste ele vai ser um procedimento sistemático. Cada teste ele vai ter um tipo de padronização, ele vai ter um tipo de apresentação para você coletar essas amostras do comportamento que são relevantes para alguma coisa, para aquilo que você está avaliando. Então, sei lá, você está avaliando a memória, você vai precisar de estímulos ou um procedimento sistemático para avaliar a memória dentro da teoria que para você explica a memória. Se você tem um teste de atenção, você tem um conjunto de estímulos que vão ser necessários para poder avaliar a atenção ou aspectos afetivos ou interpessoais. Então você pode lançar um desafio, uma situação hipotética e pedir para a pessoa, por exemplo, como ela se comportaria nessa situação. Perceba que é um procedimento sistemático onde você vai tentar observar ou pensar amostras de comportamento para poder você criar uma pontuação, se for um teste psicométrico, se for um teste baseado numa medida, e avaliar essas amostras de comportamento de acordo com uma norma. Essa norma normalmente é o grupo de referência que aquela pessoa participa. Se for uma criança de 12 anos, outras crianças mais ou menos nessa faixa etária de idade. Se for um tipo de trabalhador, um contexto
específico, colegas que tenham características mais ou menos parecidas. Então perceba que tudo isso daqui a gente está avaliando quando a gente fala de um teste psicológico. Então, para resumir aqui nesse fluxograma, então assim, um teste ele é uma padronização e uma sistematização de alguns estímulos ou de um conjunto de estímulos, onde muitas vezes a gente vai tentar avaliar um atributo ou uma amostra, né, de algum comportamento. Esse comportamento pode ser um processo psicológico, como a gente já falou que é atenção, memória, aspectos motivacionais, emocionais, desde que a gente vai avaliar diferentes dimensões e vai tentar mensurar isso a partir de algum grupo normativo. Está me acompanhando? Veja que esse slide aqui é fundamental para você poder acompanhar o que a gente vai estar vendo aqui nas outras aulas. Vamos seguindo aqui então para a gente falar agora dos tipos de testes psicológicos. Veja que importante e interessante isso daqui. A primeira grande divisão a gente pode falar sobre a objetividade e a forma de padronização. Os testes psicométricos, muitas vezes, eles são baseados na teoria da medida, onde muitas vezes a gente vai tentar quantificar aquele comportamento de alguma maneira. Já os testes impressionistas, ou também chamados como projetivos, são testes onde você tem algum tipo de estímulo, como por exemplo o famoso teste das manchas de Rorschach, né, famoso no mundo todo, talvez quando você fala de teste projetivo é como você fala, onde você vai mostrar algum estímulo e vai pedir para que a pessoa evoque situações, evoque elementos ou peça para fazer atividades a partir daquilo dali, e muitas vezes a teoria vai dizer que o indivíduo vai projetar questões internas ali naquele estímulo. O modo de expressão, né, desses testes, a gente pode falar um teste que ele pode ser verbal, por exemplo, aonde você vai dar algum tipo de comando, por exemplo, sei lá, você vai falar uma lista de palavras, é um teste, por exemplo, clássico para avaliar a memória. Você vai falar uma lista de palavras e a pessoa depois tem que dizer quais são as palavras que ela lembra daquela lista que você acabou de falar. Então, veja, você está pedindo que a pessoa expresse verbalmente aqui. Tem testes computadorizados, por exemplo, é muito comum na neuropsicologia testes computadorizados para avaliar a atenção, porque você tem um tempo de resposta. E aí, muitas vezes, esse teste computadorizado, que muitas vezes é feito como aqui, né, e por intermédio de um computador, onde os estímulos aparecem, a pessoa vai precisar responder. Ou o mais clássico, e talvez o mais comum, é impresso com lápis e papel. E lá, às vezes, quando você vai no Detran, quando você vai fazer alistamento militar, muitas vezes você responde algum testezinho, em geral, é um teste por lápis e papel. O modo de administração dos testes, né, pode ser de forma individual, também é bastante comum. Você vai passar por um psicodiagnóstico, vai passar por um contexto de avaliação específica, aí a pessoa vai lá avaliar. Auto-aplicável, né, tem sido cada vez mais comum esses tipos de testes. Muitas vezes alguns testes computadorizados são auto-aplicáveis. Então você envia um link, envia um tipo de acesso e aí a pessoa vai lá e responde. Ou pode ser aplicação coletiva. Às vezes testes do Detran também tem aplicação coletiva onde você faz junto com um grupo de pessoas. Isso daqui é uma diferença importante também, que é o atributo que você está sendo medido. Você pode avaliar a aptidão, por exemplo, então, testes de memória, atenção, funções executivas, onde você quer ver a capacidade do indivíduo em alguma habilidade, por exemplo, ou pode ser preferência, como, por exemplo, um teste de personalidade, onde não tem melhor ou pior, mas, na verdade, o que você quer é muito mais delinear como é que a pessoa se apresenta em termos de preferência. Beleza? Vamos seguindo aqui, que a gente já está chegando bem no meio da nossa aula. Uma coisa importante quando você fala de teste psicológico é que todo teste ele precisa ser baseado em uma teoria. Por isso que quando você quer utilizar um teste, não adianta apenas você saber aplicar o teste, porque você é um procedimento inclusive até bem sistemático, padronizado, meio mecânico. Mas a grande desafio vai ser você interpretar aquilo que você encontra. Por isso que é fundamental, quando você vai fazer uma aplicação de um teste, que você entenda qual é a teoria que respaldou aqueles estímulos que estão sendo apresentados. Se você entende bem as teorias, por exemplo, de memória, de atenção, de visoespacialidade, por exemplo, de linguagem, você vai conseguir identificar, mesmo antes de ler o manual do teste, possivelmente o que é que ele está avaliando. E a partir disso, né, a partir de uma teoria, o autor que criou um teste psicológico, ele padroniza um conjunto de estímulos ou itens.
Tá? Então veja, se você domina uma teoria, você vai conseguir entender muito mais do que se trata aquele teste e como interpretar. Porque um teste nada mais é, ele quer conhecer um fenômeno e tentar medir aquele atributo de alguma maneira. Então você vai aplicar uma escala de ansiedade, uma escala de depressão ou uma escala de estresse. Como é que você vai conseguir medir esse atributo se você não sabe qual é a teoria que aquele teste se utilizou para medir aquele atributo? Então perceba que uma coisa está ligada à outra. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia querem aprender como se aplica o teste, mas não querem entender qual é a teoria que embasa aquele teste. E muitas vezes empaca no momento de conseguir interpretar. Esse teste ele pode ser psicométrico, baseado no número. Eu tenho outras aulas aqui no canal que fala sobre como é o teste psicométrico, tá? Ou ela pode ser a partir de representações simbólicas ou testes projetivos. E é importante lembrar sempre, gente, um teste ele é um instrumento de medida para avaliar algum construto psicológico. Ansiedade, depressão, estresse, personalidade, preferências, tá? Então é sempre importante a gente ter isso em mente. Um teste também é um instrumento de medida para avaliar algum construto psicológico. Então a gente precisa entender qual é o lugar do teste. Por quê? Um teste ele é um instrumento, uma medida, que ele vai tentar avaliar um fenômeno psicológico que está dentro ou representa de um sujeito, e aquele sujeito vive em um contexto maior. Então a gente não pode interpretar ou escolher um instrumento se a gente não entende sobre aquele fenômeno psicológico que a gente está avaliando e que aquele fenômeno psicológico faz parte de um sujeito que vive dentro de um contexto. Então é muito importante a gente estar atento de que um teste ele deve ser usado como uma ferramenta e não como um definidor, tá? O seu olhar sobre aquele fenômeno e sobre aquele indivíduo é muito mais importante, inclusive, do que o resultado do teste. O teste ele vai ser um auxílio no seu processo de avaliação, em que contexto for. Um teste, muitas vezes, é uma parte importante, mas não é exclusiva. Inclusive, você pode fazer algum tipo de avaliação sem usar testes psicológicos. Mas muitas vezes o teste facilita porque ele, novamente, ele tem um conjunto padronizado de estímulos, aonde passou por um procedimento de validação e de normalização que auxilia no seu processo de avaliar aquele construto psicológico. Tá? Mas antes de existir um teste psicológico, você precisa entender sobre como é aquele construto que você está avaliando, até porque você precisa interpretar aquilo dentro de um contexto. Testes, eles podem ser úteis na medida que oferece uma normatização, ou seja, você vai ter vários dados sobre o desempenho de sujeitos parecidos com aquele que você está avaliando, porque eles vão fornecer um parâmetro, sei lá, você aplicou um teste e o indivíduo teve um desempenho de 10. Tá, 10 é bom ou ruim? Depende do contexto, depende do grupo de normalização, depende do que você está avaliando. Então, um teste ele vai oferecer uma normalização e um parâmetro de comparação dos sujeitos em situações em relação a outros que apresentaram características semelhantes. Por isso que o teste ele é uma boa referência, mas ele não é um definidor. Um outro elemento importante é que a gente precisa considerar a abordagem mais contextualizada dos dados obtidos de uma avaliação psicológica. A gente precisa entender que aquele teste e aquele construto psicológico, você precisa integrar, olha esses elementos aqui que eu coloquei, ó. Um instrumento, ele é uma parte da avaliação daquele construto psicológico, mas você precisa também avaliar a observação clínica, você precisa fazer entrevistas, você pode fazer dinâmicas de grupo, pode aplicar outros questionários, porque é importante você entender que no processo de avaliação psicológica, um instrumento, um teste, ele é parte da avaliação de um construto psicológico. E aí, nesse momento, você vai poder integrar diferentes informações oriundas de diversas situações para aí sim você concluir e complementar os procedimentos de uma avaliação psicológica ou de um diagnóstico em psicologia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido aí sobre como utilizar um teste psicológico e quais são os tipos de teste psicológico. Eu deixo aqui essas referências para você, tá bom? E até uma próxima aula. Obrigado aí pela sua atenção.